7 integrantes da Guarda Civil Municipal de São Paulo são afastados do cargo depois de uma reportagem exclusiva exibida ontem no Jornal da Band, aliás, no novo Jornal da Band. Já abriu com tudo essa nova temporada, essa nova edição do Jornal da Band, reportagem do Lucas Josino, que trouxe essa denúncia, está aqui com a gente. Qual é a denúncia? De que GCMs estariam cobrando uma espécie de taxa de proteção de comerciantes na região da Cracolândia. Josino, bom dia para você, parabéns pela reportagem e nos conte agora os detalhes, agora com essa informação do afastamento aí desses 7 integrantes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, né? Bom dia. E aí, Sheila, bom dia para você também, para a Carla, para o Megali, para os nossos ouvintes aqui da Band News FM. Pois é, a gente recebeu essa nota, essa informação da Prefeitura de São Paulo. 7 integrantes, 7 guardas civis metropolitanos foram afastados depois dessa nossa reportagem. Obrigado, inclusive, pelas palavras. Essa reportagem ontem abriu o Jornal da Band, mostrando o que está acontecendo na região central de São Paulo. Guardas civis metropolitanos, agentes de segurança pública, recebendo dinheiro, vendendo segurança privada e coagindo moradores e comerciantes a pagarem para que os estabelecimentos, as lojas, as casas, os prédios residenciais não sejam atacados por usuários de droga e também pelos ladrões. Desde que a Cracolândia saiu da Praça Princesa Isabel, para quem não é de São Paulo, a Praça Princesa Isabel é uma praça que fica no centro da cidade, no coração da capital paulista, e ficou por lá aproximadamente 3, 4 meses. Houve uma grande operação no ano passado, e essa operação fez com que a Cracolândia se espalhasse pelas ruas da região central da cidade. Quando a Cracolândia se espalhou, a Guarda Civil Metropolitana tomou conta do fluxo de certa forma. Falava para os dependentes químicos, vocês vão ficar nessa rua, agora vocês vão para outra rua. Isso fez com que agentes de segurança despertassem e tivessem uma oportunidade de ganhar dinheiro, criassem na cabeça deles que eles poderiam vender uma segurança privada, porque a insegurança tomou conta da região. O número de roubos, de furtos, os crimes em geral cresceram muito no centro de São Paulo depois que a Cracolândia se espalhou. E aí esses seguranças, esses agentes de segurança pública passaram a cobrar e incentivar moradores e comerciantes a pagarem uma taxa para que o fluxo saísse de lá. E aí, quando o fluxo saía, esses moradores e comerciantes continuavam pagando. Um desses agentes que liderava esse esquema se chama Elisson de Assis. A gente tem gravações dele conversando com os comerciantes. Assis fez parte da corporação da GCM por mais de 23 anos, ele continua sendo da GCM, da tropa de elite da GCM de São Paulo, da Inspetoria de Operações Especiais, e ele conversava livremente com os comerciantes, se apresentando como GCM. Nós somos uma família, se alguém mexer comigo, no mínimo 18 viaturas na cola. Nós somos a rota da GCM, irmão. Eu tô pra ajudar, não tô pra extorquir ninguém. Tem cara que cobra 5 mil, 4 mil reais, irmão, por loja. Eu prefiro ter um contratante / amigo. Guerreiro, eu sou GCM. Procura aí, ó, Inspetoria de Operações Especiais. Eu tô na GCM há 23 anos. É milícia, né, Josino? Tem milícia. nome, é isso. É. Bom, a gente entrevistou vários especialistas em segurança pública e todos foram enfáticos em falar que é assim que se nasce uma milícia, assim que aconteceu no Rio de Janeiro, quando milicianos tomaram conta de alguns morros cariocas, tiraram os traficantes de lá e começaram a cobrar taxa para pagamento de gás, pagamento de luz, pagamento de gato net. E isso está acontecendo aqui em São Paulo também, só que por enquanto apenas com a segurança particular, de certa forma, que é cobrada por esses agentes da GCM de São Paulo. Quando o Assis ele fala, por exemplo, Carla, que tem 18 viaturas à disposição, essas viaturas são da Guarda Civil Metropolitana, pagas com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro do nosso ouvinte, imposto em geral. Essas viaturas estão ali para promoverem a segurança pública da cidade, fazer o resguardo do patrimônio histórico da cidade de São Paulo. E estão sendo utilizadas também para trazer segurança para aqueles que pagam uma taxa para que estabelecimentos não sejam atacados. A gente tem outras falas do Assis também. Eu comecei a trabalhar lá em julho, tô até hoje. Eu fui a única empresa que conseguiu resolver o problema. Que depender de mim, se você pegar os relatos lá e perguntar no nosso sistema de trabalho, eles vão falar. Sistema de trabalho, ele paga 2 vigilantes que ficam embaixo de um guarda-sol. Esses vigilantes, quando acontece alguma coisa, eles têm o rádio, eles já acionam o Assis, que aciona a Guarda Civil Metropolitana, que prontamente vai até o lugar
para resolver o problema. É assim que funciona. E quem falou isso para a gente foram os comerciantes. Um deles pediu para não ser identificado, aceitou em conceder uma entrevista, conversou com a gente, disse que foi coagido várias vezes a pagar essa taxa. E se não pagasse... Desculpa, Lucas. E se não pagasse? É o que ele diz agora. Ou paga ou arque com as consequências, ou tem gente na sua porta, entendeu? Me senti meio coagido e também, assim, meio invadido, né? Exposto de uma forma negativa mediante a todos que estavam pagando ali. E como ele era exposto de uma forma negativa e coagido a pagar? Por meio de uma lista, Sheila e Carla. Essa lista apresentava lá para todos que queriam ver, os moradores e comerciantes. Bom, a padaria paga, a mecânica paga, o prédio tal paga, a banca de jornal paga, esse aqui não tá pagando. Por que não tá pagando? Aí o cara ia lá cobrar, ó, esses aqui estão pagando, você não. Você precisa pagar também. Ah, você não tem o dinheiro? Então você pode fazer de uma outra forma, paga esse tanto, no mês que vem você acerta de uma outra forma. A gente recebeu várias mensagens em grupos de WhatsApp das cobranças dos vigilantes do Ellison Assis. E os vigilantes cobravam por cada loja entre R$300 e R$500, dependendo do tamanho da loja. E os prédios residenciais entre R$1.500 e R$3.000. Esses valores eram pagos são pagos ainda 2 vezes por semana. E, por exemplo, os prédios comerciais são divididos pelos moradores, que acertam junto com o condomínio. Aí o síndico vai lá e faz o Pix para uma empresa de fachada que funciona com o nome de um laranja, e esse laranja repassa o dinheiro para o Ellison Assis. Mas o Ellison de Assis, por exemplo, Guarda Civil Metropolitano, também tem uma taxa, também tem uma empresa no próprio nome. E isso também é uma ilegalidade. Tem uma lei municipal que proíbe guardas civis metropolitanos de terem empresas de segurança no próprio nome, e ele também é sócio administrador dessa empresa. Você perguntou se era milícia, Carla? A gente entrevistou o José Vicente, que é especialista em segurança pública, coronel reformado da Polícia Militar, que foi categoricamente claro quando disse que se trata assim de uma milícia. É um comportamento muito parecido com as milícias que nós temos no Rio de Janeiro, comercializando a segurança para as pessoas, oferecendo, como faz a máfia nos Estados Unidos, oferecendo segurança para pessoas, moradores, mas principalmente os comerciantes. Bom, e agora 7 agentes já foram afastados e claro que essa investigação continua. Carla e Sheila. Grave, hein? Bem grave. Josino, obrigada, viu? Parabéns mais uma vez pela reportagem, que já começa a gerar consequências. Era o mínimo que a gente podia esperar, o afastamento desses envolvidos, diretamente envolvidos. Resta saber quantos mais envolvidos nisso, né? Muitos ouvintes estão escrevendo para cá, viu, Lucas, dizendo esses guardas, eles devem ser expulsos da corporação. Toda uma investigação vai ser feita, né? Como a Sheila disse, a Prefeitura de São Paulo notificou aqui o Grupo Bandeirantes. Ontem o Lucas buscou uma nota, né? Perguntou, e a gente acompanhou ali na estreia do Jornal da Band, uma nota super protocolar por parte da Prefeitura de São Paulo, mostrando o número de ações e blá, 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 aquela coisa que não responde a nada. E agora, né, Lucas, a gente tem informação de que esses 7 agentes foram afastados para as investigações. E aí os nossos ouvintes cobrando aqui algum tipo de punição mais pesada. Ô Lucas, eu tenho uma dúvida só com relação ao valor que era pago. Isso variava de estabelecimento para estabelecimento? Lojas menores pagavam menos? Qual era o valor médio cobrado? Pelo que a gente apurou, Carla, eles chegaram a um valor de R$28 mil mensais em apenas um quarteirão na Avenida Duque de Caxias, que é uma das principais avenidas da cidade de São Paulo. Essas são as informações concretas que a gente tem. R$28 mil que eram divididos entre prédios e lojas. Os prédios residenciais que tinham aproximadamente 300 moradores, 300 apartamentos, por exemplo, pagavam entre R$3.000 e R$3.500. Prédios menores pagavam entre R$1.500 e R$2.000. Na ligação que a gente teve acesso do Assis, do Ellison de Assis, o guarda civil que lidera esse esquema, com alguns comerciantes, ele dizia que lojas grandes ele cobrava R$500, lojas pequenas ele cobrava R$300. O valor concreto fechado no mês dava R$28 mil, 34 estabelecimentos entre lojas e prédios, mas apenas um quarteirão. Lucas, obrigada pelas informações. Vários ouvintes estão dizendo aqui, olha, toma cuidado agora. O Lucas, ele é super escolado nessas questões das apurações de polícia, né? Tá sempre
com os olhos atentos aí para tudo, para as apurações e também para se manter seguro. Lucas, parabéns pelo trabalho, viu? Hoje tem suíte, que a gente costuma dizer, no Jornal da Band dessa história também? Tem sim. Tem uma outra reportagem sim, viu, Carla? Obrigado mais uma vez pelas palavras. E a gente está de olho na repercussão. A gente está agora em contato com as autoridades públicas, prefeito, governador, o vice-governador, inclusive, que deu uma entrevista importantíssima aqui na Band News FM, levantando esse assunto na semana passada, que já estava investigando. Agora a gente trouxe todos esses detalhes. Então a gente deve ter repercussão e, claro, antes mesmo da própria reportagem do Jornal da Band, o que a gente tiver de informação, a gente vai trazer ao vivo aqui com vocês também. Até porque o prefeito está devendo uma palavra, né? Cadê o prefeito Ricardo Nunes para falar sobre isso? Deve falar, pelo menos é isso que a gente espera, né? Precisa se manifestar, precisa falar alguma coisa sobre isso. Valeu, Josino, até mais. Beijo para vocês, até mais.